Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes confessa que aconselha Lula a iniciar demandas que ele próprio irá julgar. Além de vítima, acusador e julgador, Moraes também é consultor e conselheiro político, sugerindo ações para que ele mesmo julgue. Ilegalidade cometida por Alexandre de Moraes, Lula e pelo Bessias, o Bessias da Dilma, né? O Jorge Messias, que estava inclusive sendo cotado para ser ministro do STF, mas deu ruim para ele, ele foi preterido pelo Zanin, o Zanin foi na frente e depois o queridíssimo, né, do Lula, o Flávio Dino, porque o STF precisava de um comunista, faltava um comunista e um ministro político, isso ele disse com todas as letras, pra gente ver o nível da promiscuidade. O que o Alexandre de Moraes fez, e ele tá dizendo com todas as letras, sorridente, pomposo, pimpão, né, como o linguajar popular fala, para numa entrevista num desses documentários da extrema imprensa aí, da mídia militante pró-Lula, em tese, né, documentários para celebrar a democracia desfigurada. A gente tem que usar o adjetivo certo, não é inabalada coisa nenhuma. O que o Alexandre de Moraes está falando ali, a gente não vai reproduzir para não sofrer processo por uso de direitos autorais, né, por avanço sobre os direitos autorais. Ele está dizendo nessa entrevista, mas qualquer um pode procurar, está viralizado nas redes sociais, está no YouTube da rede que divulgou aí. Ele está dizendo o seguinte: o Lula me ligou, ele entrega até o modus operandi, que é para não ficar configurado que o Lula ligou. Quem ligou, na verdade, foi o Flávio Dino, mas ele passou o telefone para o presidente Lula. E o que o Lula queria saber é como que ele prendia os golpistas. Qual era o melhor caminho? Ou seja, ele foi buscar consultoria nos cupinchas do STF. E qual é a resposta do Alexandre? Isso tem que ser feito via AGU. Advocacia Geral da União, Jorge Messias. E depois ele diz que eu desliguei com o presidente, eu liguei para o AGU. Olha a tramóia. Um poder interferindo no outro, ataques às instituições, atos antidemocráticos. Ele diz que ele ligou para o AGU e orientou que o advogado-geral da União, o Bessias, que era capacho da Dilma e agora é capacho de Lula e Alexandre de Moraes, fizesse o pedido de intervenção federal, e daí ele ainda dizem que fui eu que decretei a intervenção federal no Distrito Federal no Ibanez. Não fui eu, foi o Bessias. Mas o Bessias estava comandado por quem, hein? Que ele acaba de confessar na frase anterior. Então, o que a doutora Ludmilla está ali com muito conhecimento e muito cuidado jurídico, se amparando por leis, mostrando a ilegalidade disso tudo. E isso foi o estopim da democracia na balada do Lula, da democracia na balada do STF, do Alexandre de Moraes e de todos os outros, aqueles, né, que venceram o bolsonarismo, que falam para os brasileiros perder o mané, que não são ativistas. Imagine, ativista agora vai ser o Flávio Dino, porque Lula está dizendo com todas as letras que finalmente o STF vai ter um ministro político. Não chega ao ativismo político que eles praticam ilegalmente, a Constituição não permite. Agora vai ter, porque Lula, o deus da extrema esquerda, que não vamos, né, usar o nome de Deus em vão, peço perdão, o demônio da extrema esquerda, está dizendo que precisa de um ministro ativista político no STF, porque o ativismo político do STF não ficou ainda escancarado. Olha o nível da gravidade dessa denúncia que a Ludmilla traz com muito cuidado, muita propriedade, dando a cara à tapa, porque é uma que não se esconde no anonimato, como os Sleeping Giants da vida, né, como os Choquei da vida, as milícias digitais do Janones e do Lula, que se escondem atrás de um perfil anônimo. Aliás, Serrão, estamos insistindo aqui na campanha pelo fim do anonimato nas redes sociais. É isso que precisa, e não censura. Mas vou encerrar por aqui meu comentário, porque eu quero ouvir também Serrão e Deltan sobre essa promiscuidade entre os poderes, esse ataque a instituições e ataque à democracia, ao Estado democrático de direito. Porque nós defendemos a democracia. Eles estão desfigurando. É isso aí, Cris. E para quem se interessar, no Locals que a Cris citou, Moraes confessa que aconselha Lula a iniciar demandas que ele próprio irá julgar. É o nome da matéria. Sigam lá. Muito importante essa leitura. Serrão, sexta-feira 12, eu estava brincando com você, ainda bem que é 12, né?
Nós tivemos ontem algumas imagens que nós mostramos aqui, por exemplo, uma foto do Lula reunido com os ministros do STF. Falamos também sobre o tweet do Deltan a respeito das benesses do Ricardo Lewandowski enquanto ministro do STF para a esquerda. Serrão, escapamos de Capelli e caímos nas garras de Ricardo Lewandowski. O que esperar, meu amigo? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Na verdade, a gente escapou de nada. A gente continua sob domínio da juristocracia e, novidade, a juristocracia ganha ainda mais poder com Luiz Inácio Lula da Silva. Essa indicação do Ricardo Lewandowski para ministro da Justiça, ela não acontece apenas porque Lewandowski é um grande amigo pessoal de Lula. Não, isso é um motivo plausível, mas não é o motivo principal. Os motivos principais são, primeiro, o Lula quer ali alguém que possa estar operando, fazendo, consolidando a parceria que o governo dele tem com quem manda de fato no Brasil. Quem manda de fato no Brasil é o poder supremo. É isso. O executivo apenas finge que manda. Lula é apenas o bonequinho do establishment que foi colocado ali, foi reabilitado, teve seus direitos políticos recuperados, né? Foi descondenado, foi colocado ali como toda uma artimanha jurídica para voltar a ter a chance de disputar a presidência da República. O sistema apostava que ele era o único com chance de tomar o poder do Jair Bolsonaro e bingo, deu isso, deu 13 na cabeça, né? Mas, segundo motivo, o Lewandowski estar ali no poder. Lewandowski é alguém que tem condição de tocar as políticas que o PT deseja ver implementadas no âmbito do Ministério da Justiça. Por que o Capelli não emplacou o ministro da Justiça dessa vez? Agora a história veio à tona. Vazou na Petelândia que Capelli acabou preterido porque fizeram fofocas junto ao presidente Lula, lembraram a ele, pegaram posts do Capelli, apelaram lá para Nossa Senhora do Print Eterno e encontraram no Google vários prints do Ricardo Capelli fazendo críticas ao presidente Lula, ao amigo Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, no tempo em que o Capelli era um livre pensador, membro do Partido Comunista do Brasil, que sempre foi aliado do PT, mas que eles sempre se morderam, né? Tinham sempre uma rusga entre um e outro, então, de vez em quando, um batia no outro, mas na hora de exercer o poder, todos vinham para o poder junto, para o condomínio. Na hora do condomínio, todo mundo é amigo. Mas enquanto está ali discutindo se vai, se não vai, para que cargo vai, eles se matam. E aí, lá atrás, Capelli bateu no Lula. E a Petelândia lembrou disso e falou, então agora isso o torna inabilitado para o Ministério da Justiça, apesar do excelente, na visão do PT, trabalho que ele fez à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, sendo o homem de ultra confiança de Flávio Dino. Dino que ganhou o prêmio MOR, né? Que também não é queridinho pelo PT, mas o PT preferiu ver Dino fora da esfera de poder direta do Palácio do Planalto e operando no poder que manda de fato, que é o Supremo Tribunal Federal. Prêmio para quê? Para Dino não fazer sombra, não ser uma ameaça de candidato à sucessão de Lula. Então o PT agiu preventivamente, tira o Dino da jogada, premia ele com a vaga no Supremo, ele vai cumprir direitinho a agenda, que é a mesma, mas sai fora do campo da concorrência presidencial. Agora vamos ao problema Ricardo Lewandowski. Por que ele, o nome dele, no Ministério da Justiça é péssimo? O próprio presidente Lula deu a justificativa que nós vamos usar para justificar por que a ida dele para lá é ruim. Lula disse, vamos ter alguém no Ministério da Justiça para agir politicamente. Mas espera aí, presidente Lula, o Lewandowski não era político.
Ah, mas o Lewandowski vem do Supremo Tribunal Federal, que estava e está e vai continuar fazendo política. O presidente Luiz Roberto Barroso já ressaltou isso, o Alexandre de Moraes, de vez em quando, em rodadas reservadas, fala disso, do papel, da importância política do Supremo. Gilmar Mendes, a mesma coisa, mas aí mora o perigo, aí mora o problema brasileiro. O Supremo Tribunal Federal não foi criado para fazer política. O Constituinte de 88, quando designou o poder ao Supremo Tribunal Federal, e depois o ingênuo Congresso Nacional, quando fez a reforma do Judiciário, não esperava que o Supremo Tribunal Federal fosse ter poder político, fosse assumir protagonismo político, que esse não é o papel constitucional do Supremo. Então, esse é exatamente o problema. Mas o problema é apontado como Lula, como uma virtude. Esse cara não está entendendo nada do jogo, ou está entendendo demais. Ou ele está entendendo que ele é apenas um fantoche que foi colocado de volta na presidência para seguir o que o establishment quer. E o establishment quer a juristocracia mandando e todo mundo obedecendo nessa juristocracia. Repito, esse é o problema brasileiro que precisa ser resolvido. O Supremo Tribunal Federal não tem legitimidade para fazer política. O Supremo, o Constituinte de 88, não delegou esse poder ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é justo que o presidente Lula continue delegando ou a sua juristocracia, ou a sua supremocracia, ou a turma do establishment esteja dando esse poder a quem não deve exercer. Cabe ao Senado tomar vergonha na cara e retomar o protagonismo político dos políticos no Brasil. Ou então, isso aqui não vai acabar bem, porque tribunal, quando faz política, é igual a militar fazendo política. É golpe. Isso aí, Serrão. E se você que está nos acompanhando ainda não entendeu a gravidade da escolha de Ricardo Lewandowski, o Alisson vai colocar uma foto de um evento que o Lewandowski esteve com uma bandeira que vocês conhecem. Dá uma olhada aí. É um evento do Movimento Sem Terra, uma organização criminosa conhecida por todos. Invasão de terra, brigas, mortes. Esse é o novo ministro da Justiça. Curiosamente, né? Agora tem uma outra imagem que o Alisson vai colocar na tela, que foi um tweet de antes de ontem do Deltan Dallagnol, nosso amigo aqui de bancada também, onde ele dá alguns exemplos. Eu vou ler apenas os 3 de cima ali. O Lewandowski no STF anulou provas contra Lula obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, permitiu a defesa de Lula acessar e usar os arquivos hackeados da Operação Spoofing, suspendeu e depois encerrou formalmente 3 ações penais contra Lula, sendo 2 delas referentes a propinas pagas pela Odebrecht, relacionadas ao Instituto Lula, e uma relacionada à compra de caças suecos pelo governo Dilma. Deltan, tá difícil, meu amigo. Vou passar essa bola para você e boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Cris, Serrão. Boa tarde, grande público da Gazeta do Povo, essa comunidade que nos acompanha, nos segue e participa conosco do debate sobre os grandes temas, grandes problemas do país. Quando a gente olha essa indicação do Lewandowski, ela escancara a hipocrisia do PT, a hipocrisia do STF. Quando estava no STF, como você bem colocou, Guilherme, o Lewandowski beneficiou diretamente Lula e o PT nos mais de 17 anos que ele ficou na corte, em casos que vão desde o Mensalão até a Lava Jato, com decisões judiciais que abriram caminho para que Lula se livrasse daquelas ações penais, das condenações criminais contra ele, permitindo que Lula se tornasse novamente elegível e pudesse concorrer à presidência da República. Lula, aliás, ele não se arrependeu e tem como Lewandowski como a indicação principal que ele fez, a melhor sucedida na história, justamente porque Lewandowski sempre amparou o PT ao longo dos governos, sempre deu decisões que beneficiaram, objetivamente falando, o PT e os governos do PT. E eu queria trazer algumas dessas decisões. O Lewandowski, por exemplo, ele votou para absolver José Genuíno e José Dirceu no Mensalão. Ele rasgou a Constituição, ao permitir que a Dilma preservasse os seus direitos políticos depois de ter sofrido impeachment.
Para quem não lembra, a Constituição é clara. Ela fala que o presidente que sofre impeachment se torna inelegível, coloca essas consequências como consequências necessárias. E ele criou algo que era absurdo, algo que não existia. Ele rasgou a Constituição, ele passou uma borracha, ele extraiu do texto da Constituição a inelegibilidade, a consequência política relevante do impeachment sobre Dilma Rousseff. Ele ainda anulou as provas contra Lula que foram obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Ele permitiu para a defesa do Lula acessar e usar os arquivos hackeados da Operação Spoofing. Ele suspendeu e depois ele encerrou formalmente 3 ações penais contra Lula, sendo 2 delas referentes às propinas pagas pela Odebrecht relacionadas ao Instituto Lula e uma relacionada ainda à compra dos caças suecos pelo governo Dilma. Quem lembra que foi o ministro Lewandowski, que criou um famoso conceito, uma inovação brasileira, totalmente discrepante do que existe no mundo? Lewandowski devia até patentear, criou o conceito famoso de desordem informacional. Quando ele estava no TSE, é isso mesmo, ele criou esse conceito para derrubar vídeos verdadeiros que falavam sobre os escândalos do governo Lula e vídeos que juntavam uma série de vídeos, pequenos vídeos juntados em um só sobre os escândalos do governo Lula, dizendo que aqueles conteúdos eram verdadeiros, mas, embora verdadeiros, eles criavam uma desordem informacional. Esse conceito não existe no mundo. E se os vídeos eram verdadeiros, eles jamais deveriam ter sido barrados. Esse conceito é totalmente exótico, é inédito juridicamente no mundo inteiro, e ele cerceia a liberdade de expressão. Ele é uma verdadeira jabuticaba brasileira da censura, uma jabuticaba do mal, e serviu de base para decisões do TSE que beneficiaram a candidatura do Lula durante a corrida eleitoral. Inclusive, houve ali no TSE a censura do então candidato Nicolas Ferreira, que teve um vídeo derrubado sobre como seria um futuro governo Lula, o que era plenamente legítimo. Ele fazia um juízo prospectivo, um vídeo em que ele dizia: se o seu filho chegar drogado em casa, faz o L, se acontecer isso, faz o L, se acontecer aquilo, faz o L. O que ele estava fazendo era um juízo prospectivo, emitindo opinião, e o TSE derrubou como se fosse fake news, como se fosse um discurso sobre fatos, o que não era. Derrubaram ainda o documentário do Brasil Paralelo sobre a facada do Bolsonaro, o Quem Matou Bolsonaro, num caso explícito de censura prévia vedada na Constituição. E agora veja a coisa mais curiosa de todas. O ministro Lewandowski, ele é autor de uma das liminares que mais ajudou o governo, que agora ele vai integrar, que é a liminar que derrubou trechos da lei das estatais e permitiu a indicação de políticos para as estatais. Isso permitiu que Lula e o governo aparelhassem mais uma vez as estatais, como fez lá atrás e foi revelado pela Lava Jato, com a sua companheirada. Essa liminar ainda está em vigor, porque ainda não foi concluído o julgamento do STF, que está suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Então vejam só, Lewandowski vai fazer parte de um governo que foi beneficiado por uma liminar dada por ele mesmo, no início de 2023, e que ainda está vigente. Não é linda a democracia inabalada? A democracia relativa do Lula? E qual que é o objetivo do Lula com esse troca-troca nos poderes, mandando o Dino do MJ para o STF e trazendo do STF o Lewandowski para o MJ? O objetivo é simples, gente. É ancorar o governo Lula 3 e a governabilidade cada vez mais no STF, numa relação promíscua entre poderes, em uma aliança espúria, promíscua, que acaba com a separação de poderes ou fulmina de morte algo que é protegido na Constituição como cláusula pétrea, num tipo de judicialismo de coalizão. Lula não quer mais ter que depender do Congresso para aprovar seus projetos e fazer o que dele der na telha. Então ele quer ter a garantia de interlocução com o STF para que a Corte atenda a todos os seus desejos, a todos os desejos do governo, como se o STF fosse um gênio que aparece ali para realizar seus desejos e que depois que Lula esfrega a lâmpada, aparece e pode ele atender os desejos, inclusive para passar por cima, nesse STF ativista que nós temos, das decisões legítimas da esfera de competência do Congresso Nacional, como, por exemplo, agora os partidos da base aliada querendo derrubar o marco temporal, que é um assunto essencial para o país, essencial para o agronegócio, que foi aprovado no Congresso Nacional e depois de ter sido derrubado pelo STF, o governo se comprometeu a não entrar contra essa nova regulação feita pelo Congresso, mas aí vai lá um partido seu da base aliada e faz a contestação dentro de um jogo
de cartas marcadas, de um disfarce, em que o próprio governo vai, por meio de um partido, descumprir o que ele se comprometeu a fazer diante do Congresso Nacional. E o problema disso tudo é que esse tipo de governabilidade, com ministros do STF participando ativamente do governo, fere de morte a Constituição, a separação de poderes, fere a imparcialidade, fere a independência do judiciário, a proibição de juízes de exercerem atividade político-partidária, e é uma subversão total do nosso sistema democrático, baseado na separação e harmonia entre poderes e na legitimidade do poder concedido aos representantes eleitos do povo que estão no Congresso Nacional. Outra notícia já na tela. Dino é autor de PEC que barraria a ida de Lewandowski ao governo. Proposta de Dino determinava que nomes que deixassem a Suprema Corte ficariam 3 anos fora de cargos em comissão ou de mandatos eletivos. Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada há quase 14 anos pelo então deputado federal e hoje ministro da Justiça Flávio Dino, poderia ter impedido que seu sucessor no comando da pasta, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assumisse o posto no governo. Protocolada em 2009, a proposição, porém, nunca chegou a ser votada. A indicação de Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça foi oficializada nesta quinta-feira 11, pelo presidente Lula, que também foi o responsável pela indicação do magistrado ao Supremo em 2006. A ida do ex-ministro do STF ao governo ocorre apenas 9 meses após a aposentadoria dele da corte. E outra notícia já na tela. Mais um exonerado por Lula e fica surpreso. Soube pelo Diário Oficial. O secretário executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, foi exonerado nesta sexta-feira 12 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União. Rocha era o número 2 da pasta, comandada por Jader Filho. Nos bastidores, relatos dão conta que os dois não estavam se entendendo. O ex-deputado federal pelo MDB do Maranhão e aliado da família Sarney disse ao blog do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, que ficou sabendo da demissão pelo DOL e por isso não sabe informar o motivo do desligamento. Outra informação já na tela. Confederação Israelita emite nota de repúdio contra o governo Lula. Governo brasileiro apoiou a ação que acusa Israel de genocídio. A Confederação Israelita do Brasil emitiu uma nota para condenar o apoio do governo brasileiro à ação da África do Sul contra Israel, acusando o governo israelense de genocídio por conta da guerra com o Hamas. Com a assinatura do Brasil e outras 13 nações, a África do Sul levou o caso para a Corte Internacional de Justiça, um tribunal das Nações Unidas, que começou a julgar a ação nesta quinta-feira, em Haia, na Holanda. Para a Confederação Israelita do Brasil, o apoio dado pelo governo Lula para com a ação contra Israel diverge da posição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira. A ação sul-africana é uma inversão da realidade. O conflito atual começou depois das atrocidades dos terroristas do Hamas contra a população de Israel, que matou indiscriminada e barbaramente mais de 1.200 pessoas no ataque mais mortal contra o povo judeu desde o Holocausto, diz a nota. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.